Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, você sabe que conta a história do derramamento do Espírito, o dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a carne. É o que era a promessa de Joel, o livro do profeta Joel. E nesse dia em que o Espírito Santo é derramado, o versículo 4 do capítulo 2 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. E cada pessoa que estava em Jerusalém para a festa de Pentecostes, e eram pessoas vindas de vários lugares, várias regiões, várias cidades, e cada uma ouvia o que os apóstolos falavam, cada uma ouvia em sua própria língua. Isso era um fenômeno interessante, era mais ou menos como se nesse auditório nós tivéssemos aqui japoneses, alemães, americanos e africanos com seus vários dialetos, e eu estivesse aqui falando e cada um entendesse na sua própria língua. Esse é um fenômeno que acontece no Pentecostes, e isso gera uma grande confusão. E as pessoas começam a se perguntar como é que isso é possível, como é que isso acontece e o que isso significa. E Pedro, o apóstolo, então vai dizer que está se cumprindo ali em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo prometido em Joel, pelo profeta Joel. E a partir do versículo 22 de Atos capítulo 2, então ele começa a pregar o seu famoso sermão no dia do Pentecostes. E ele faz um apelo depois, ao final, ou melhor, ele não faz o apelo, as pessoas é que fazem um apelo a ele. E ali naquele dia, diz a palavra de Deus, que se convertem mais de 3.000 pessoas que se entregam a Jesus. Há um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas ao grupo dos discípulos de Jesus, por causa desse sermão de Pedro aqui. Esse sermão que começa no capítulo 2 de Atos, o verso 22, e ele diz assim: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Versículo 29. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Porque veja que não é Pedro quem, acabando de pregar, faz o apelo. Ele acaba de pregar e acabou. E o pessoal é que fala: bom, e daí? E então?
Aí o Pedro responde, versículo 38 de Atos 2. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui está o desfecho, nesse versículo 38 de Atos capítulo 2, o desfecho do primeiro sermão evangelístico pregado na história do cristianismo. O primeiro sermão evangelístico pregado na história do cristianismo foi pregado por Pedro, o apóstolo, no dia do Pentecostes, e termina com esta expressão, esta orientação, ou esta convocação. Arrependam-se, cada um seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Isso é evangelizar. Evangelizar é contar essa história. Evangelizar é contar uma história, e essa história tem praticamente um item. A mensagem do Evangelho, porque você sabe que Evangelho quer dizer boa notícia, boa nova. Então, o que é a boa notícia e o que é a boa nova? Essa boa notícia é uma só. A boa notícia que nós temos que dar ao mundo é uma só. A boa notícia é Jesus Cristo é o Senhor. O John Stott, reverendo John Stott, disse que Jesus Cristo é o Senhor, é o mínimo irredutível do Evangelho. Exemplo, se você tem uma bandeira preta, vermelha e branca, você tem ou uma bandeira do São Paulo, ou uma bandeira do Santa Cruz, ou uma bandeira do Flamengo. Se você tem uma bandeira preta e vermelha, provavelmente você tem uma bandeira do Flamengo. Se você tem uma bandeira preta, provavelmente é do Botafogo, ou do Vasco, ou do Corinthians, de luto. Pode ser. Mas se você tem uma bandeira vermelha, você tem uma bandeira ou do Internacional ou do Ameriquinha. Mas não é mais do Flamengo, só vermelha. O mínimo irredutível de uma bandeira do Flamengo é preto e vermelho. Se você tem preto e vermelho e branco, ainda pode ser do Flamengo. Você tira o branco, pode ser do Flamengo. Você tira o preto, fica só o vermelho, já não pode ser. Ficar na dúvida, provavelmente não é do Flamengo. Então, o mínimo irredutível, quer dizer, você vai tirando, até chegar um momento que você não pode tirar mais. Quando chegou nesse momento que você não pode tirar mais, você chegou no mínimo irredutível. Então, o mínimo irredutível de uma bandeira do Flamengo é uma bandeira preta e vermelha. Então, o mínimo irredutível do Evangelho é esta frase: Jesus Cristo é o Senhor. Não pode tirar mais nada daí. Isso é o mínimo irredutível. Você pode contar uma longa história que alguém fala assim para você: me evangelize. Aí você diz assim: tem tempo? Tem. Olha, era uma vez Deus. Aí você começa em Gênesis, que Deus criou, etc, e etc, etc. Aí depois você fala de Abraão, depois você fala da história de Israel, você fala de Davi, você vai falando. Você fala do profeta Joel, que prometeu o Espírito Santo. Aí você fala que Jesus nasceu em Belém, nasceu da Virgem Maria. Você vai contando a história, você vai contando toda a história, até você chegar nessa frase final: Jesus Cristo é o Senhor. Quando chegou nessa frase, acabou a história. Aí quando chegou nessa frase, as pessoas vão dizer assim: e daí? Aí você diz assim: e daí? Arrependa-se, seja batizado para perdão dos seus pecados em nome de Jesus e você vai receber o Espírito Santo. Porque isso é o mais essencial do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor.
E uma vez que nós comprometemos a nossa vida com esta realidade, com esta verdade e com esta pessoa, Jesus, então o Espírito de Deus é unido ao nosso espírito. O Espírito Santo é derramado sobre o nosso espírito. O Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. O Espírito Santo de Deus passa a morar em nós. Nós nos tornamos um com o Espírito Santo de Deus. O que está dizendo isso daí? Está dizendo que hoje o nosso espírito não é um espírito com o Espírito Santo de Deus. Há uma cisão entre o Criador e a criatura. O Espírito Santo de Deus e o espírito humano estão separados. Estão separados não porque Deus quis que fossem separados. Estão separados porque o ser humano escolheu viver para si mesmo e ser o senhor de si mesmo. E quando o ser humano escolheu ser o senhor de si mesmo, ele disse: o senhor da minha vida não é Jesus, o senhor da minha vida é o meu próprio eu. Nessa hora separou. Separou. Aí deu essa zona generalizada que a gente assiste. E essa zona generalizada a gente assiste quando olha no espelho, quando olha dentro da nossa casa, quando olha nas nossas relações mais próximas, quando olha na nossa rua, quando olha na nossa cidade, quando olha no mundo inteiro. É isso aí. O mundo é uma construção de egos que deram as costas para Deus. Aí deu isso aí. Aí aparecemos nós, que somos os cristãos, e dizemos assim: para tudo isso aí só tem uma solução. Aí um camarada diz assim: tudo isso aí o quê? Isso aí que você vê no espelho e não gosta, isso aí que você vê dentro da sua casa e não gosta, isso aí que você vê no relacionamento com seu irmão, com a sua irmã e você não gosta, isso que você vê no relacionamento do seu pai com a sua mãe e você não gosta, isso que você vê, essa complicação aí no seu condomínio que você não gosta, essa zona na sua escola que você não gosta, essa zona que é esse Brasil que você não gosta, tudo isso aí. O desmatamento da Amazônia que você não gosta, a exploração de mão de obra barata, o trabalho escravo que você não gosta, o descaso com o pobre na prefeitura ou no posto de saúde que você não gosta, o fato do pessoal depredar o patrimônio público, quebrando carteira de escola, vidro e não ter gente que respeita, enfim, isso aí tudo isso aí tem uma solução só. Qual é? A única solução que tem é o ser humano se arrepender de ter afirmado o seu próprio eu e dizer assim: tudo bem, Jesus Cristo é o Senhor. Quando existe essa confissão na boca de um ser humano, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, acontece uma coisa que é singular ao cristianismo, que é o fato de que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre o nosso espírito. Essa é a diferença de ser cristão para toda e qualquer outra religião. As religiões são expressões da ação humana na tentativa de agradar a Deus, e olhe lá. Mas, na verdade, a ação humana na tentativa de fazer um mundo ideal. O mundo ideal qual seria? Aquele em que todo mundo presta atenção em mim e faz a minha vontade. Então, a religião é isso. Agora, uma ação humana na direção de Deus e uma ação humana baseada no próprio interesse pessoal e no próprio ego. Isso daí é religião. Agora, o Evangelho diz o seguinte, que quando nós dizemos não para o nosso eu e dizemos: o Senhor não é mais o eu, o Senhor da minha vida é Jesus Cristo, nessa hora o Espírito Santo é derramado sobre nós. E isso faz toda e absoluta diferença. Por quê? Porque um novo poder passa a agir em nós, uma nova força passa a agir em nós, uma outra pessoa passa a agir em nós. Por exemplo, você já ouviu falar a seguinte expressão: meu filho, essa menina faz gato e sapato de você. Ou minha filha, esse cara não presta, ele não gosta de você, ele está te usando. Você já ouviu essa expressão? Não é interessante que essa coisa existe? O que quer dizer isso? Quer dizer que existe aqui uma pessoa e existe uma outra pessoa e uma outra pessoa, uma outra personalidade dominante. Uma outra personalidade dominante.
Essa pessoa aqui que é dominada, ela começa a falar de um jeito diferente, se vestir de um jeito diferente, gostar de coisas diferentes. Essa pessoa, por quê? Porque ela está dominada, às vezes inconscientemente, por uma outra personalidade. Quando a Bíblia Sagrada diz que Deus derrama o Espírito Santo dele sobre nós, a Bíblia Sagrada está dizendo aqui a personalidade que vai nos influenciar de modo determinante é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem vai nos conduzir, nos guiar, quem vai nos influenciar, quem vai nos afetar, quem vai afetar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, quem vai afetar a nossa vontade, os nossos desejos, quem vai afetar a maneira como nós nos organizamos na vida, nos organizamos no mundo. Pessoas que se submeteram ao senhorio de Jesus. E Jesus é Senhor não só da sua vida nem da minha, Ele é Senhor de tudo e de todos, em todos os tempos, em todos os lugares. Jesus é o Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho. Evangelizar é anunciar essa mensagem, é falar, olha, Jesus Cristo é o Senhor. Quando Ele entra, quem está sentado levanta, quem está em pé senta, quem está falando cala, quem está calado fala, porque Jesus é o Senhor. Quando Ele entra, muda tudo. E tudo passa a se referenciar por Ele, para Ele, por causa dEle. Jesus é o Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho. Evangelizar é compartilhar essa mensagem. É entrar na sua casa e falar, Jesus é o Senhor. Senhor da minha vida e Senhor dessa família. Ele não está gostando nada da zona que está essa casa. Então Jesus é o Senhor. Então nós vamos chegar lá no condomínio e falar, Jesus é o Senhor. Ele não está gostando da maneira como os funcionários desse prédio estão sendo tratados aqui. Jesus é o Senhor. Temos que chegar lá no Senado e falar, Jesus é o Senhor. Ele não está gostando da maneira como vocês ficam aí votando verbo orçamentário e metendo dinheiro no bolso. E Jesus é o Senhor. Então nós temos que falar para todos os lugares, em todos os cantos. Chegar na igreja para o pastor e falar, pastor, Jesus é o Senhor. Ele não está nada satisfeito com essa bobajada que o senhor fica falando aí de púlpito todo domingo, arrancando dinheiro desse pessoal. Jesus é o Senhor. E é bom que o senhor se arrependa logo e diga que Ele é o Senhor e se submeta a Ele. Porque Ele é o Senhor e vai chegar um dia em que Ele vai julgar todo mundo. Todo mundo vai cair de joelhos e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todo mundo. Então Jesus é o Senhor. Essa é a mensagem essencial, fundamental, é o mínimo irredutível do Evangelho. Jesus Cristo é o Senhor. E quando nós nos submetemos a Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a agir em nós. Nós ficamos debaixo da influência de uma outra pessoa, de um outro poder. Entende o que Pedro está falando ali? Jesus é o Senhor. Aí o pessoal diz, e daí? E daí? Arrependa-se. Arrepender do quê? Arrependa-se de ter dado as costas para Ele e ter feito do seu eu o Senhor da sua vida. Arrependa-se. E o que vai acontecer? Vai acontecer que Deus não vai julgar você pela sua rebelião de ter dado as costas para Ele. E aí, o que Ele vai fazer? Ele vai unir o Espírito dele ao seu Espírito. E aí, o que vai acontecer? E aí, o que pode acontecer é inimaginável. E se o Espírito de Deus realmente for o Espírito que atua em você, você vai experimentar amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, fidelidade. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus produz na vida de uma pessoa. A Bíblia chama isso de fruto do Espírito. É isso que vai acontecer. Agora você imagina como seria um mundo construído por pessoas para quem Jesus é o Senhor e que estão debaixo da influência determinante do Espírito de Deus e que, portanto, têm a sua interioridade cheia de amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Como seria esse mundo? Seria esse que a gente está vivendo? Não, não é esse. Então, o que é evangelizar? Evangelizar é anunciar uma mensagem. Qual é a mensagem? Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a nossa tarefa.
Evangelizar. Evangelizar é anunciar uma mensagem. É dizer Jesus Cristo é o Senhor. E as pessoas dirão, e daí? Aí a gente diz, faça de Jesus o Senhor da sua vida e Deus vai unir o Espírito dele ao seu Espírito. E a partir desse dia, a sua vida será influenciada e afetada pela pessoa do Espírito Santo. E você terá um universo de possibilidades e oportunidades. E em nome de Jesus, nenhuma outra personalidade poderá afetar você, influenciar você, dominar você, a menos que você permita. Porque Jesus é o único Senhor. Não, mas quem manda lá em casa é a pombagira. Quando Jesus entra, a pombagira sai. Quem manda lá em casa é o tranca-rua. Quando Jesus entra, a rua abre. É o 7 flechas, Jesus tem 8, não tem problema. Quem manda lá em casa é o Padre Cícero, não era, porque Jesus é o Senhor, é Jesus. Quem manda lá em casa é o meu pai, ele tem gênio forte, não, mas Jesus, ele é bom de gênio. Jesus é o Senhor. Eu sou cativo, eu sou preso. Não, você não é mais preso, porque Jesus é o Senhor. Não, mas disseram que se eu tirar essa corrente aqui do meu pulso, as desgraças vão começar a acontecer na minha vida. Não, Jesus é o Senhor, pode tirar essa corrente em nome de Jesus. Não, mas disseram que se eu não ficar acendendo vela todo dia, toda semana, a padaria vai fechar. Não, pode apagar a vela, porque Jesus é o Senhor. Não tem nenhum espírito, nenhuma assombração, ninguém acima de Jesus Cristo no universo inteiro. É Jesus Cristo, é o Senhor. Se você vai acender vela para alguém, acenda para Jesus. Você vai amarrar fita no braço para alguém, amarra a fita Jesus. Vai pôr camiseta de alguém, põe a camiseta de Jesus. Vai pôr adesivo no carro, põe adesivo de Jesus. É Jesus. Você vai fazer uma música para alguém, faça para Jesus. Você vai cavar um buraco para alguém, cave para Jesus. Fala, Jesus, isso aqui é um buraco que eu cavei para o Senhor, porque o Senhor é o Senhor. Tudo que eu faço é para o Senhor. Até esse buraco aqui que eu acabei de cavar. É para o Senhor. Isso é vida cristã, isso é ser cristão. Na hora que eu vou tratar a minha mulher, aí eu olho para Jesus e falo, o senhor está gostando do jeito que eu estou tratando a minha mulher? Aí ele fala assim, não! Eu falo, o que o senhor não está gostando? Aí ele vai me dizer e eu vou consertar. O senhor está gostando do jeito que eu estou cuidando do meu filho? Aí Jesus vai dizer assim, não estou gostando. O que o senhor não está gostando? Aí ele vai dizer e eu vou lá e conserto. O senhor está gostando do que eu estou ensinando na minha igreja? Não estou gostando. Ou estou gostando. Está gostando do jeito que eu gasto o meu dinheiro? Não estou gostando. O senhor está gostando do jeito que eu uso o meu tempo? Não estou gostando. Ou estou gostando. Jesus é o Senhor, é assim que a gente faz. Evangelizar é dizer para as pessoas, ei você que vivia para você mesma. Ei você que vivia para você mesmo. Você sabe que tem alguém para quem você tem que viver? Esse alguém é Jesus. Ele é o cara, ele é o chefe, ele é o cidadão, ele é o cara. É Jesus. Por quê? Porque ele morreu e ressuscitou. Ele é o cara. Ele é Deus encarnado. É Jesus. Ele é o Senhor. É o dono de tudo, dono de todos, criador de todas as coisas, é Jesus. Só tem um, Jesus. Um nome a ser invocado, um nome que pode salvar, um nome que pode libertar, um nome que pode redimir, um nome que pode abençoar, um nome que pode curar, um nome só, Jesus. Só tem um nome. Só tem um nome que pode trazer paz, só tem um nome que pode dar alegria, só tem um nome que pode dar salvação, Jesus. É só esse nome. Evangelizar é isso, é falar Jesus. É o Senhor. Você entendeu? Evangelizar é dizer para todo mundo, Jesus é o Senhor. E quando a gente diz, as pessoas têm que olhar para a nossa vida e falar assim, Ele é o Senhor da sua vida, a gente diz, da minha é. Pode vir vasculhar a minha vida que você vai ver que eu vivo para Jesus. Aí que a questão da evangelização começa a pesar um pouco. Porque nós somos os mensageiros e a mensagem está colada em nós. Isso é uma coisa que eu não sei porque que Deus fez isso, mas Ele fez. Talvez eu não sei se poderia ser diferente. Porque a mensagem do Evangelho ficou colada no mensageiro. Quando o mensageiro tropeça, a mensagem vai para o chão. Por onde a gente anda, a mensagem vai colada em nós.
Quando a gente fracassa, a mensagem fracassa. Exemplo simples. Eu vou na padaria, pago com uma nota de 50. A mulher me dá troco para 20. Eu falo, dona, eu paguei com 50. Ela falou, não, o senhor pagou com 20. Eu falei, não, eu paguei com 50. Não, o senhor pagou com 20. Está aqui, a nota de 20 que o senhor me deu está aqui. Eu já dei o troco para 20. Eu falei, não, eu paguei com 50, sua vadia. Aí você já dá logo um tapa no caixa. Para fazer um auê na padaria, para o pessoal ficar prestando atenção. Ela já fica envergonhada. Aí ela vai dar logo o troco para 50, entendeu? Aí à noite você vai lá entregar o convite para vir no musical de Natal da IBAB. Ô, vadia, vim convidar você para assistir o musical de Natal da IBAB. Estamos cantando a paz entre os homens. Você entendeu? Que ridículo que é. Você entendeu quando o mensageiro se descredibiliza, a mensagem cai no vazio. Quando o mensageiro cai em descrédito, ele perde a condição, ele perde a capacidade, ele perde a vontade, ele perde o poder, ele perde a autorização, ele perde a razão para continuar anunciando a mensagem. Porque a vida dele desautoriza aquela mensagem. Por isso o Padre Vieira diz o seguinte, que o maior conceito que um pregador leva para o púlpito é o conceito que o auditório tem a respeito dele. O maior conceito, a maior mensagem, ou o maior conceito que você apresenta para a mulher do caixa da padaria, é o conceito que ela tem a seu respeito. Dependendo do conceito que ela tem a seu respeito, você pode apresentar qualquer conceito. Evangelizar, então, é dizer, Jesus Cristo é o Senhor. E Ele tem sido o Senhor da minha vida. E isso é evangelizar. Porque é nesse Jesus Cristo é o Senhor e Ele tem sido o Senhor da minha vida, é que essa mensagem aqui tem peso, tem densidade, tem vigor, tem força, tem grandeza, tem dignidade, tem poder de impacto, ela é adjetivada. Evidente que você pode pregar que Jesus Cristo é o Senhor e a pessoa vai se converter mesmo com um monte de tranqueira aí falando que Jesus Cristo é o Senhor, tem um monte de gente se convertendo. Por quê? Porque o apóstolo vai dizer que a palavra de Deus não está algemada, que a palavra de Deus é viva. Você sabe aquela história do Velho Testamento que Deus falou através de uma mula? Então Deus fala até através de mula. A mula continua mula, mas Deus fala. Então hoje também acontece isso, mas o espírito do Evangelho é que quando Jesus é pronunciado como Senhor, esta pronúncia seja feita por alguém que se submeteu a esse senhorio. Porque aí há coerência. Por isso que Jesus fala, vocês são sal da terra e luz do mundo. Se o sal não salgar mais, vai ser pisado. E uma luz que está escondida não adianta para nada. Então é a vida de vocês que vai dar conteúdo, significado e vai iluminar a mensagem que vocês estão pregando. Então o que é evangelizar? Evangelizar é levar uma mensagem. E quanto maior a credibilidade do mensageiro, maior a probabilidade de que a mensagem seja bem recebida. Por isso é que o Nietzsche dizia o seguinte, se mais remidos me parecessem os remidos, mais fácil me seria crer no Redentor. Em outras palavras, você que vende remédio para a queda de cabelo e é careca, terá uma certa dificuldade em vender o seu remédio. Se você diz, Jesus é o Senhor e deve ser o Senhor da sua vida. Por quê? Porque no dia que Jesus for o Senhor da sua vida, o Espírito Santo de Deus vai se unir ao seu espírito. E daí? E daí que quando o Espírito Santo de Deus se unir ao seu espírito, você vai mudar completamente. O seu coração vai se encher de paz, amor, alegria, pá, 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 pá. Aí o cara diz assim, mas com você não está funcionando, né? Com você não está funcionando. O Nietzsche falou isso. Se mais remidos me parecessem os remidos,
mais fácil me seria crer no Redentor. Jesus me libertou, mas como assim libertou? E você é um sujeito insuportável, aqui no trabalho ninguém te aguenta. Na tua casa todo mundo te detesta. Você brigou com teu cunhado, com teu primo, com teu irmão, com a tua tia. Como que Jesus te libertou do quê? O Espírito Santo encheu o seu coração de quê? Porque eu só vejo cobiça, inveja, mágoa, ressentimento. Você é fofoqueiro. Você é desleal, você é mentiroso. O Espírito Santo colocou o quê no teu coração que eu não estou vendo? Então presta atenção, o que é evangelizar? Evangelizar é dizer, Jesus é o Senhor. E essa mensagem tem que ser comunicada com a credibilidade do mensageiro. Porque se mais remidos parecem os remidos, é mais fácil crer no Redentor. Isto é, se mais cabelo tivesse o vendedor de pó para a queda de cabelo, mais fácil me seria acreditar que o pó funciona. É isso que disse o filósofo Nietzsche, chamado o filósofo da morte de Deus. Você sabe aquele romance dele, Assim Falou Zaratustra? Que um homem entra com uma lanterna na cidade e todo mundo fala, está com essa lanterna aí procurando o quê? Meio-dia, está procurando o quê com a lanterna acesa? Estou procurando Deus. Não acho. Vocês mataram Deus. Eu fico imaginando se o mundo não poderia entrar nas nossas igrejas com lanterna acesa, dizendo, estou procurando o Redentor de vocês. Estou procurando o Redentor, não estou achando, porque vocês mataram o Redentor de vocês. A mensagem que vocês anunciam é da boca para fora. Vocês falam que Jesus é o Senhor, mas Ele não é Senhor de vocês. Então, o que está acontecendo? Então, evangelizar, o que é evangelizar? É anunciar uma mensagem. E qual é a mensagem? Que Jesus Cristo é o Senhor. E quem deve anunciar essa mensagem? Aqueles que se submeteram ao senhorio de Jesus. Significa que quando a mensagem é anunciada por alguém que não tem Jesus como Senhor da sua própria vida, a mensagem não tem força? Não, ela tem força, porque a palavra de Deus é viva em si mesma. A palavra é de Deus, ela não volta vazia. Mas o fato é que o impacto, a presença, o significado da presença da igreja na sociedade está absolutamente atrelado à credibilidade que essa igreja tem para anunciar a sua mensagem de que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é evangelizar. Por isso, antes da gente sair por aí falando a nossa mensagem, a gente tem que olhar para a nossa vida para ver se Jesus é mesmo o Senhor da nossa vida. Em outras palavras, antes de sair vendendo pó para queda de cabelo, eu tenho que olhar no espelho se já tem cabelo na minha cabeça. Se tem cabelo, eu falo, bom, acho que está funcionando, beleza. Agora, se não tem cabelo, eu tenho que explicar de algum jeito que eu estou vendendo um pó para queda de cabelo, mas não tem cabelo na minha cabeça. Eu tenho que explicar esse negócio. Enquanto não tiver cabelo na minha cabeça, é bom ficar quietinho. Quietinho. Tira o adesivo do seu carro, da sua bike, do seu caderno. Tira o adesivo. Tira a pulseirinha, a camiseta. Não deixa ninguém saber que você é cristão. Não deixa ninguém. Quando eu tinha a sua idade, eu estava no segundo grau, né, que chama? Ensino médio, estava no ensino médio. A minha igreja tinha lá um programa de evangelismo que era sair em dupla para distribuir folheto. E era um negócio engraçado, porque a gente ia batendo de porta em porta, né? E às vezes entrava nos prédios. Podia ainda entrar. Você entrava, ia no primeiro andar, tocava a campainha no 11, no 12, no 13, no 14. A mulher abria você com a Bíblia na mão, em dupla, né? Com folheto. Ou então ficava na praça pública. Ou então, que o meu pastor adorava fazer, ele me pegava de sábado de manhã, ficava na porta da entrada assim da rua da Feira Livre. Ele ficava ali entregando folheto. Eu e ele. E eu me lembro que quando eu saía junto com ele, dependendo da minha dupla, eu relaxava. Mas quando eu saía junto com ele, eu ia torcendo para nenhum amigo meu da escola abrir a porta. Porque na hora que eu falasse assim, está aqui um folheto,
Eu sou da Igreja Batista, o cara fala, o quê? Então, se você é, que nem eu era, amigão, dá um jeito de distribuir o folheto sem o pessoal saber que é você que está distribuindo. Porque a palavra é viva, entendeu? Pode abençoar a pessoa, mas deixa assim de lado. Se a pessoa perguntar, você fala, uma mensagem legal aí que deixaram. Mas não deixa saber que foi você. Tira lá o Deus é fiel do seu caderno, entendeu? Você fica fazendo sacanagem por aí afora, tira. Não fica falando que você é da IBAB, diz que você vem de vez em quando. Ah, eu gosto lá da banda, eu tenho uns amigos lá, não diz que é daqui. Que aí é sacanagem. Eu sou da IBAB. Não, espera um pouquinho. Você vem de vez em quando. Entendeu? Primeiro você se avalia. Quando começar a crescer cabelo, você fala, opa, beleza, já posso começar a distribuir o folheto. Porque primeiro tem que passar por mim. É na minha vida primeiro. Por isso é que antes da gente sair anunciando a mensagem, a gente tem que avaliar a vida que a gente tem. Aí aqui o São Francisco de Assis, ele dizia o quê? Prega o Evangelho o tempo todo e quando necessário, ou se necessário, use as palavras. Que não é uma outra coisa senão o que Pedro, apóstolo, falou na sua primeira carta, no capítulo 3, o versículo 15. Ele diz assim, que nós devemos estar sempre preparados para respondermos àqueles que perguntam a razão da nossa esperança. Em outras palavras, você fica na moita e vai vivendo. Até que alguém vira para você e fala assim, por que você é assim? É porque Jesus é o Senhor da minha vida. Aí a pessoa vai dizer assim, fale mais. Aí você diz, senta aí. Aí você fala. O que significa Jesus é o Senhor da minha vida. Porque você pregou tanto o Evangelho sem palavras, que a pessoa então fez a pergunta. E quando ela fez a pergunta, chegou a hora de você meter as palavras. O problema é a gente meter as palavras antes da pergunta, porque o cara vai falar, e daí, quem te perguntou? Ou a gente meter as palavras e a vida não autenticar as palavras. Vai dar bastante trabalho esse processo evangelístico. Aí eu fico me perguntando se não seria por isso que a gente evangeliza tão pouco. Que a gente tem tão pouca ousadia em dizer aos outros que Jesus é o Senhor. Porque para dizer Jesus é o Senhor, a gente tem que dizer Jesus é o Senhor da minha vida, e desde que Ele se tornou o Senhor da minha vida, eu mudei radicalmente. Pode perguntar para os caras que me conheciam. Isso é evangelizar. Evangelizar é anunciar uma mensagem. Qual é a mensagem? Jesus Cristo é o Senhor. O que é importante no anúncio dessa mensagem é que o mensageiro credibilize a mensagem. Certo? Por isso é que nós pregamos o Evangelho sem palavras e vamos com a nossa própria vida dando credibilidade. Quando tem credibilidade no ar, alguém pergunta, por que vocês são assim? A gente diz, porque Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós temos, uma história muito interessante e muito bonita para contar aqui da nossa igreja, dos adolescentes e dos jovens e do pessoal que foi para Pedro Cubas. Servir, abençoar, compartilhar, pintar muro, levantar cerca, dar aula, tocar violão, passar filme, brincar com a criançada. Aí depois de um tempo alguém perguntou, por que vocês estão fazendo isso aqui com a gente? Aí é hora de responder, porque Jesus é o Senhor da nossa vida. E Ele mandou a gente tratar as pessoas dessa maneira e mandou a gente repartir o que a gente tem com outras pessoas e por alguma razão nós resolvemos repartir com vocês. E então agradeço a Ele que fez a gente ser assim e fazer por vocês o que a gente está fazendo. Porque a gente está fazendo por vocês porque Ele fez por nós. Aí quando acabou essa conversa, eu diria, o pessoal lá foi evangelizado. Entendeu o que é evangelizar? É isso.
Evangelizar, você pode contar uma longa história começando lá no Gênesis 1:1, ou você pode começar dessa simples frase: Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor da minha vida e pode e deve ser o Senhor da sua vida. Porque no dia em que você disser, não mais o meu eu, mas Jesus é o Senhor da minha vida, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre você. E quando o Espírito Santo de Deus está derramado sobre você, tudo pode acontecer. E tudo que pode acontecer é tudo de bom. Porque o Espírito Santo é um espírito de amor, de paz, de alegria, de bondade, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio e fidelidade. Esse é o Espírito Santo de Deus, é isso que Ele quer dar para nós. Eu perguntaria a você o seguinte: algum de vocês gostaria de hoje à noite dizer assim, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida, eu não tinha entendido desse jeito aí, eu quero isso daí, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida e quero que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a minha vida. Eu quero que Deus una o Espírito dele ao meu Espírito. Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Alguém quer fazer isso hoje à noite? Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. 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 Evangelizar é isso. É contar uma história. É contar uma história. É dar uma notícia. É uma boa notícia que eu dei para você, né? Que Jesus é o Senhor da sua vida e que o Espírito de Deus pode fazer coisas na sua vida. É uma boa notícia. Evangelizar é dizer isso. Então diga isso. Se Jesus ainda não é o Senhor da sua vida, o mais rápido que você puder, se não for agora, você chega em casa, fecha a porta do seu quarto, se ajoelha lá e fala, Jesus, eu não entendi nada do que aquele cara falou, mas eu quero esse negócio. Mas faça, porque se tem alguém a quem você deve devotar a sua vida, dedicar a sua vida, é Jesus. Jesus, Jesus e só Jesus e tudo para Jesus. Jesus. Vamos ficar em pé? Eu queria orar com você. Se você que levantou a mão quiser vir aqui à frente, eu gostaria muito. Mas se não quiser também não tem problema não. Mas se você quiser vir aqui, eu queria orar com você. E se você não levantou a mão e quiser vir aqui à frente agora, pode vir. Que eu gostaria muito mesmo de orar com você. Pode sair do seu lugar e vir aqui. Deus, nosso Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pelo Evangelho, por essa boa notícia que chegou até nós. Te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo derramado sobre nós. Pelo teu Espírito que se uniu ao nosso Espírito. Ó Pai, nós entregamos estes que aqui estão diante de Ti, dizendo que querem submeter a sua vida a Jesus Cristo. Querem fazer de Jesus o Senhor de suas vidas. Nós os entregamos às Tuas mãos, pedindo que, em nome de Jesus, agora, o Teu Espírito Santo seja derramado sobre eles. Pedimos-te, ó Pai, que o Teu Espírito Santo seja unido ao Espírito de cada um deles. E que a Tua boa obra comece. E que o Senhor leve até aquele último dia, fazendo de cada um destes queridos, homens e mulheres, a imagem de Jesus, Teu Filho, o nosso Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse encontro. Nós te agradecemos por Jesus, te agradecemos pelo Teu Espírito. Nós te agradecemos, ó Pai, nós louvamos o Teu nome. Recebe toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor, que é devido somente ao Teu nome. Glorifica o Teu nome no meio de nós. Pelo Teu Espírito, abre o nosso entendimento. Dá-nos o convencimento da Tua palavra. E aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que ainda não são servos de Jesus Cristo, Teu Filho. Revela-te a cada um, Pai, pela Tua misericórdia, na Tua graça, na Tua bondade. Derrama do Teu amor sobre nós. Nós Te pedimos assim. Ó Pai, Te pedimos mais, nós Te pedimos o fruto do Teu Espírito. Nós Te pedimos a diferença do Teu Espírito nas nossas vidas, nas nossas relações, nos nossos ambientes familiares, nas nossas amizades. Dá-nos o fruto do Teu Espírito. Dá-nos essa paz, esta alegria, este amor que está em Tuas mãos. Derrama sobre nós. Nós Te pedimos assim, com gratidão,
E te pedimos assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Tá, que Deus abençoe a todos vocês, especialmente você que levantou a sua mão, veio aqui à frente. Eu me lembro o dia em que eu levantei a minha mão e disse que eu queria que Jesus fosse o meu Senhor e o meu Salvador. Eu me lembro esse dia. E eu me lembro mais, eu me lembro um dia em que eu comecei a chorar e não parava mais de chorar e só pensava que Jesus era o Senhor da minha vida e que Ele tinha morrido por mim e que eu era perdoado por Deus, amado de Deus. Eu não sei explicar aquilo, mas eu sei que aquilo fez toda a diferença na minha vida e fica para mim como uma memória. Eu honestamente não sei dizer se aquele dia que eu chorei e não parava mais de chorar, se aquele dia foi o dia que eu me converti. Eu acho até que não. Eu já era batizado, eu já era seminarista, mas aquele dia fica como uma memória. O dia em que Deus disse para mim que eu era filho dele. Esse dia eu nunca mais esqueci. E foi como pela primeira vez. Então eu gostaria muito que, se isso ainda não aconteceu com você, que um dia acontecesse. E que esse dia, quem sabe, seja hoje. Amém.